Olá! Nessa terceira etapa da atividade 6, iremos conversar sobre trabalho e as relações com as energias dentro do nosso experimento com força elástica e elasticidade, né, a partir da deformação das molas. Inicialmente é importante dizer sobre a questão do erro que nós estamos atribuindo à questão do erro de leitura. Então, a questão de ser uma medida isolada, nós estamos utilizando uma régua, né, um instrumento analógico, e ela tem, na sua capacidade de medir, ela mede a cada milímetro. Então, nós estamos assumindo aqui que o erro, por exemplo, dessa medida aqui, que é 2,8, nós temos um erro associado de 0,1 centímetros, representado aqui pelo erro do instrumento. Alguns manuais nos indicam, né, indicar o erro de 0,5, ou seja, um meio do valor de menor medida do instrumento. Nosso foco nesse encontro é debatermos o trabalho da força constante. Por que é importante debater a questão da força constante? Para nós compreendermos qual é a relação entre o trabalho executado por uma força constante e uma força variável. Então aqui nós estamos assumindo que a força provocada, né, a força peso do recipiente, ela é constante. E essa força peso constante, ela provoca um deslocamento, né? Um deslocamento deste objeto. Observem que o vetor força e o vetor deslocamento, eles estão formando 0 graus. E cosseno de 0 é 1. A unidade de trabalho é Joule no sistema internacional. Quando nós utilizamos o valor da força constante para o peso do recipiente e observamos o seu deslocamento, né, como esse deslocamento do objeto vai acontecendo, observem que graficamente, no Sine Davis, eu consigo obter, então, essa força constante representada aqui. Bom, esta área, ela representa a própria questão da força que está agindo, da força constante que está agindo, versus o deslocamento. Quando a gente vai para uma força variável, você não pode mais aplicar aquela equação do trabalho sendo força versus deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Aquilo é válido para forças constantes. Então, aqui nós temos um caso hipotético em que a força é variável e observem que nós temos que o trabalho é a própria área delimitada por esta função. Então, como a força é variável, eu preciso, então, colocar uma integração aqui de um ponto inicial, um x aqui 0, né, até um x final aqui. Então, esta é uma determinação, uma relação genérica que serve para todas as forças variáveis, integrar a função. Voltando para o nosso experimento, simulando aqui, como é que seria o comportamento agora, na situação de equilíbrio, né? Comportamento que eu falo aqui é em relação à ação do peso do recipiente, ele ocasiona aqui uma força em oposição, né? Uma força de elasticidade da mola, e essa força de elasticidade da mola, diferente da força peso, ela não é constante. Então, quando a gente coloca isso no gráfico, eu posso dizer, então, que a própria área constitui o trabalho executado. E é importante a gente considerar que, se eu for aplicar a relação do trabalho sendo igual à área, vejam que nós temos um triângulo formado aqui pelo momento em que eu tenho já estabelecido a regressão linear. Vejam que esse triângulo, eu posso medir a sua área pela base vezes a altura dividido por 2. Mas quem é a base?
A minha base é o próprio ΔY, essa deformação que acontece aqui neste eixo. Podemos ter colegas que assumam esse eixo como ΔX, né? Apenas é uma questão de referência. E é importante colocar aqui para vocês, então, que eu tenho altura. Essa altura é a minha própria força elástica. Então, o que nós vamos obter? Que o trabalho é negativo, né, por ser uma força restauradora, K vezes a variação y ao quadrado sobre 2. Como o meu y inicial é zero, então vai ficar menos ky ao quadrado sobre 2. Vocês já devem ter visto nos livros e em outras disciplinas, como Física 1, kx ao quadrado sobre 2. De novo, referência. Eu estou usando aqui o eixo y como referência do meu experimento. Fazendo um cálculo, né, a partir daquilo que nós já tínhamos de valor para a nossa constante da mola versus a deformação, eu consigo então obter mais ou menos 1,7 vezes 10 na menos 3 Joule. Por que mais ou menos? Porque eu estou trabalhando aqui com um modelo didático. Eu ainda não estou preocupado aqui com os erros de medidas, né? A progressão desses erros de medida. O que significa o trabalho ky ao quadrado sobre 2? Bom, ele é a própria variação da energia potencial elástica da mola. Então, eu posso afirmar que a energia potencial elástica da mola é ky sobre 2, né? Dividido por 2. É a própria área do gráfico que nós observamos há pouco. Por que eu posso dizer isso? Porque estou considerando que o y inicial é nulo. Então, a energia potencial, se eu fosse considerar um eixo x, no eixo x seria kx ao quadrado sobre 2. Então, se nós temos um sistema conservativo, eu posso, então, afirmar que o próprio trabalho executado pela força elástica é igual à variação da energia potencial elástica. Mas se a gente tem aqui que o trabalho é aproximadamente 1,7 vezes 10 na menos 3 joules, ao se expressar esse resultado, a gente tem uma função que ela foi obtida indiretamente a partir de cálculos. E é importante, então, a gente apresentar qual é a incerteza associada a esse resultado. Então, nesse processo, nós podemos voltar lá no nosso software de análise, né, e fazer a regressão linear. Num outro vídeo, eu vou explicar para vocês como que a gente faz estes ajustes de regressão linear, como que a gente trabalha com notação científica nos eixos, como a gente coloca isso, então, dessa forma, no próprio software. E como que a gente delimita uma área de uma determinada região. Por exemplo, aqui eu tenho a região em que eu tenho o ponto em que a força elástica é igual à força-peso do recipiente. Né? Então, se a gente aplicar uma regra simplificada de propagação de erro, eu tenho a multiplicação de duas grandezas. Quem seriam essas grandezas? A própria questão da constante, né? E a própria questão da variação de y. E eu consigo, então, obter, vejam, agora sim, já associado ao erro, né? A progressão desse erro, de mais menos 0,8 para a força. Então, eu não tenho uma força exatamente igual aqui a 1,42 vezes 10 na menos 1 newton. Né? Então, eu tenho uma propagação de erro que está associada a isso. Quando a gente vai determinar a área dessa região, né, que eu estou interessado em saber qual foi o trabalho executado, por exemplo, o trabalho executado da força-peso do recipiente, no exato ponto em que a força-peso é igual à força elástica. Nesse sentido, eu tenho que aplicar regras simplificadas de propagação de erro, né? Que eu vou usar a questão de multiplicação de grandezas e potenciação de grandezas. E nesse caso, eu poderia utilizar, então, a própria equação que nós já obtivemos e chegar num valor de um trabalho executado aí de 1,7 mais menos
0,2 vezes 10 na menos 3 joules. Ou trabalhar também na questão de uso da própria questão da definição de área, base vezes altura, e trabalhar então com a multiplicação das grandezas, né? Onde que A é a própria força elástica e o B seria a variação em Y, chegando também a 1,7 mais menos 0,2 vezes 10 na menos 3 joules. Então, é importante que a gente vá para o material do desenho didático, observe isso com calma, foque no experimento que a gente vai estar desenvolvendo e aprimorando, né? Se meu experimento é com material de baixo custo, como é o caso da mola, então é importante que vocês indiquem o valor do trabalho e também a própria questão do erro que está associado a esta medida experimental. Nesse sentido, nós estamos finalizando a atividade 6, essa atividade que envolveu medidas com instrumento analógico, erros de medidas, as organizações dos dados, regressão linear, força elástica, elasticidade e o trabalho e a energia potencial elástica. Agora chega o momento de nós fazermos o nosso aperfeiçoamento desse conjunto de informações, colocando notação científica de forma adequada, construindo o nosso gráfico dentro de uma perspectiva em que ele apresente da melhor forma possível os dados, né? E, ao mesmo tempo, indicar, então, o trabalho e a energia potencial elástica obtida no experimento. Um forte abraço e até breve.